Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de julho. O Ibovespa terminou o dia com alta de 1,56%, dando continuidade aqui ao movimento de repique de alta. Dentro do que a gente já tinha falado na última videoanálise, a chance de fazer algo nesse sentido aqui, de gerar um movimento aqui para cima. Então, nesse movimento, o Ibov conseguiu bater naquele teto lá dos 52.700, basicamente, região em torno de 52.700, se estendendo até uns 53 mil pontos, seria aí a região mais pesada em termos de resistência para o Ibovespa. Mais um pregão aqui no Ibov para cima, que até que seria algo um pouco mais provável de ter aqui o teste um pouco mais aqui para cima, mais um pregão e sem deslanchar muito, ficando aqui respeitando, por exemplo, 53 mil pontos, um topo na próxima semana aqui no gráfico diário representaria a continuidade dessa tendência atual de baixa, não só do gráfico diário, como também do gráfico semanal. E por falar no gráfico semanal, a semana terminou praticamente estável, 0,14%, depois de ter perdido aqui uma região de suporte na semana passada, recuperou-se aqui nessa semana, uma semana mais curta devido ao feriado da quinta-feira, mas de qualquer forma ainda não desmontou a característica aqui de pivô de baixa no gráfico semanal e a expectativa de continuidade dessa tendência. PETR4 terminou o dia com alta de 2,08%, apesar do candle de baixa, né, o fechamento de ontem foi mais baixo do que o fechamento de hoje, por esse motivo essa alta de 2,08%, para mim continua sendo um ativo dentro de um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora, falando em termos de swing trade. Então é um ativo que na próxima semana, se vier aqui ainda um pouco mais para cima, assim como eu falei do Ibovespa, eu vou ficar mais atento para fazer venda de um topo aqui na PETR4, ou mesmo até a venda na perda da mínima do pregão de hoje seria uma alternativa, uma das alternativas de possibilidade de venda aí na próxima semana em cima de PETR4. A semana para o ativo terminou com alta de 0,51%, um candle ali com formato de martelo, mas ainda dentro do início de um movimento de baixa. Então, no meu entender, ainda dentro de um cenário um pouco mais favorável para a venda. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 terminou o dia em queda de 0,89%, abriu lá em cima que eu digo é com alta aqui de 3,8% praticamente, perdeu força e fechou em queda de 0,89%. Enfim, segue dominada pelos vendedores, segue em tendência de baixa pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal, então sem muita alternativa para a ponta compradora nesse momento em cima da Vale 5, seja até mesmo para day trade, ela teria que voltar aqui a trabalhar preferencialmente acima dos R$15 para até gerar alguma possibilidade de day trade usando essa região dos R$15 como suporte, day trade que eu falo na ponta compradora. A semana terminou com queda de 5,38% para a Vale 5. Olhando para os demais ativos, hoje eu recomendei uma compra na Ciel3, uma compra em 44,21, fechou em 44,23. O ativo teve uma determinada negociação forte aqui para cima, que eu descartei, porque para mim foi algum erro de ordem. E depois fiquei monitorando essa superação da máxima do dia anterior que aconteceu aqui no início do pregão. E ela fez isso novamente no decorrer do pregão, aguardei alguma correção aqui no intraday mesmo e efetuei a compra a favor de quê? De uma expectativa de continuidade dessa tendência de alta, depois desse forte movimento de alta, essa correção, minha expectativa é que aconteça esse movimento. Caso não se confirme, o nosso stop está aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, enfim, stop em 43,49, risco de 1,63% e objetivo em 46,37%. Além desta posição em aberto na ponta compradora, nós temos compra em Lame 4, que terminou o pregão bem, com alta de 2,54%, fechando acima dessa região, é como se tivesse feito um movimento forte para cima, uma pequena consolidação e uma acumulação e depois um rompimento. Podemos falar de bandeira, podemos falar de flâmula, qualquer que seja a figura, enfim, um padrão aí de continuidade do movimento anterior, que traz uma expectativa que essa ação venha romper essa região aqui dos R$18,30. Então vamos ver como é que ela vai se comportar no decorrer da próxima semana. O fato principal é que já dá para trazer o stop, pelo menos subir o stop para 17,64, que é abaixo da mínima de hoje, porque não seria algo mais positivo o ativo voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Já não seria tão positivo voltar aqui para baixo dessa região rompida, uma região em torno dos R$17,85. Olhando agora para
Smiles, SML3, Smiles também fez um bom pregão, superou a máxima histórica, terminou a semana com alta de 4,78%, fechou em alta no dia de 2,39%, então ponto favorável para a ação. Seguimos na ponta compradora, até se aproximou do objetivo, aí, da referência em termos de objetivo da operação em 55,29, foi a 55,20, a máxima do dia. Mas enfim, seguimos aí na ponta compradora, stop já de proteção abaixo da mínima de hoje em R$ 53,40, podendo botar em R$ 53,39. R$ 53,39. Olhando agora para também outras possibilidades ainda na ponta compradora, Lojas Renner, falando de um ativo também, trabalha em tendência de alta em diversos prazos operacionais, fez um pregão bom com alta de 2,54%, engolfo de alta. E aqui pelo G60, gráfico 60 minutos, a gente pode ver ali uma formação semelhante à de uma flâmula, ou seja, um padrão aqui de uma flâmula que traz uma chance de rompimento para cima. Se romper aqui para cima essa máxima aqui do dia de hoje, que foi de R$ 116,38, se fizer esse rompimento, traz uma chance de replicar esse movimento aqui anterior para cima, ou seja, de ir lá buscar essa região de topo anterior. Então seria uma operação aqui um pouco mais curta, com o stop ali em torno de 1,2%, ao superar esses 116,37, stop abaixo aí de 115,14, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de alta e consequentemente no gráfico diário a tendência de alta aí de curto prazo. BRFS3 terminou a semana bem, essa aqui é um destaque maior para a semana de 5,74% de alta, conseguindo fechar acima de diversos topos, 3 topos pelo menos anteriores aqui no gráfico semanal. Então, ponto favorável para o ativo e, consequentemente, um papel para ficar atento aí na próxima semana a movimentos de correção em busca de alguma oportunidade na ponta compradora. E para a gente fechar aqui os Minas, olhando um pouco para a venda, assim como eu falei já da PETR4, os Minas é um ativo que está em tendência de baixa, a tendência de baixa é longa, mas também não consegue ter força para subir, já gerou aqui um engolfo de alta e nada de deslanchar para cima, já vai fazendo aí uma certa correção e nada de conseguir deslanchar. Então abriu aqui um gap em 4,07, continua com esse gap em aberto, de 1 centavo aqui, a mínima de hoje 4,08. Então um fechamento para baixo desse patamar, a perda da mínima de hoje 4,08 e a perda desse gap aqui traz uma chance de possível venda ainda nesse ativo para a continuidade dessa tendência de baixa dela, não só no curto prazo, mas também apontando para o médio prazo e longo prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um excelente final de semana e até segunda.